Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Amanda e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho mais das Escrituras Sagradas com você. E eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você tem um plano B? Você que se considera cristão, você tem um plano B? Essa pergunta pode soar estranha, mas conforme nós formos falando nesse vídeo, ela vai fazer sentido. E para começar, eu gostaria de ler o texto bíblico que se encontra no livro de João, capítulo 6. Ele é um pouco comprido, mas eu gostaria nesse primeiro momento de ler os versículos 53 e 54. Se você tem uma Bíblia, você está convidado a abri-la para acompanhar comigo. Eu estou lendo na versão NVI, mas se não tiver, eu gostaria que você ouvisse bem essas palavras. Diz assim: Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para dar um pano de fundo para vocês, Jesus estava falando isso para uma grande multidão. Conforme o ministério de Jesus ia crescendo, grandes multidões o seguiam. Então, esse texto específico de João, ele está falando para uma grande multidão. E essas palavras dele, dos versículos 53 e 54, foram muito duras para as pessoas que as estavam ouvindo. Principalmente porque ele não explicou o que isso queria dizer. Então as pessoas não entenderam. E a maior parte da multidão se dispersou naquele momento, restando os discípulos dele. E lembra da pergunta? Você tem um plano B? Eu te perguntei isso porque existe uma diferença muito grande entre ser seguidor de Jesus e um discípulo dele. Aquelas pessoas não entenderam o que Jesus quis dizer com aquilo, e nem os seus discípulos, na verdade. Mas a multidão foi embora, os seguidores de Jesus foram embora porque eles tinham um plano B. Eles tinham para onde ir. Eles tinham a chave da saída de emergência. Eles tinham um plano B para o caso o plano A, que era seguir Jesus, não desse certo. Eles tinham um plano para o caso de Jesus dizer algo desconfortável demais, confrontador demais, não os agradar. Aquela multidão tinha para onde voltar, mas não os discípulos. Os discípulos largaram tudo para seguir Jesus, literalmente. Por exemplo, quando Pedro e o seu irmão estão na praia pescando e Jesus diga: siga-me, eles literalmente deixam o barco onde está e começam a seguir Jesus. É isso que Jesus convida lá em Mateus diz. Mateus 16, 24 diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eles abandonaram tudo o que eles tinham para seguir Jesus. Então, por mais que eles não entendessem as coisas que Jesus falava, por mais medo talvez que eles pudessem ter das perseguições que eles começaram a sofrer ali por parte dos romanos, das autoridades, eles não tinham para onde voltar. É exatamente o que Pedro diz no versículo 68, diz o seguinte: Simão Pedro lhe respondeu. Eu vou ler o versículo 67, primeiro, 67 e 68. Diz assim: Jesus perguntou aos 12, que foi os que sobraram da multidão: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, eles não tinham para onde ir. Para onde eles iriam se só o Senhor tinha aquilo de mais importante para a vida deles? Essas palavras são confrontadoras e muitas vezes na nossa vida, Jesus ele vai nos confrontar. Se você lê a Bíblia e não se sente confrontado pelo que ela diz, das duas uma: ou você está lendo sua Bíblia de maneira errada, ou então você é apenas um seguidor e não um discípulo de Jesus. Discípulo é alguém que aprende de um mestre. Jesus ele era o mestre e os discípulos estavam aprendendo com ele. Depois que Jesus ele é crucificado, ele ressuscita, ele fica ali os 40 dias com seus discípulos e volta para os céus. Jesus ele deixa agora
os seus discípulos responsáveis por espalharem as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. Então ele estava durante todo o seu ministério ensinando os seus discípulos para quando ele não mais estivesse ali, que seus discípulos pudessem ir adiante com o trabalho que ele começou. Ser crucificado naquela época era algo muito humilhante, era uma declaração pública para as pessoas de que aquela pessoa condenada estava indo para um caminho sem volta. E quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, Jesus, o que ele espera de nós é que nós tomemos esse caminho sem volta. Não existe outro lugar para onde nós possamos ir, se nós formos discípulos dele. Você tem um plano B? Que essa pergunta ela possa ficar na sua mente, que você possa permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração, sonde o seu entendimento e que você possa de fato compreender o que significa seguir a Jesus. Talvez seguir a Jesus vai te custar tudo, vai custar suas convicções, vai custar sua autossuficiência, vai custar amizade, vai custar talvez família te olharem torto. Eu já ouvi vários relatos de cristãos que tiveram que sair da casa dos pais, onde a família, literalmente os abandonou ali porque não aceitavam isso, essa fé. E seguir a Jesus talvez vai nos custar tudo, mas existe uma recompensa eterna, ela não é para esse tempo. A recompensa em deixar tudo e seguir a Jesus, ela não é para esse tempo, ela é eterna, ela é uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem lamento, sem pranto, sem maldade. A vida eterna com Jesus, ela vai ser o plano de Deus desde o início, que era para ter sido lá no Jardim do Éden, uma vida de paz, de comunhão, de adoração eterna. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui, as dores, as dúvidas, as angústias, elas vão se findar aqui e isso é uma boa notícia. E eu espero de verdade que você não tenha um plano B. Eu espero de verdade que seguir Jesus seja o único plano da sua vida. Eu compartilhei no meu primeiro vídeo, onde eu contei um pouco da minha história, que eu cresci na igreja e de verdade eu não consigo me imaginar em outro lugar que não na presença do Senhor. Eu acho que não existe outro lugar para mim, sabe? Aquilo que quando você experimenta algo muito bom, você não se contenta mais com o que é ruim ou com o que é mediano. A vida do cristão, ela tem que ser assim, sabe? Uma caminhada só de ida, assim, em direção à vida eterna. Assim como Pedro, que abandonou ali o seu barco, assim como vários homens de fé deixaram tudo para seguir a Cristo, para seguir ao Mestre, que nós possamos, no lugar de ser apenas seguidores, sermos discípulos de Cristo. E que nós não tenhamos um plano B, que o plano A, ele nos sustente até o final da nossa jornada. É esse o meu desejo, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, que nós possamos sempre, mesmo diante das dificuldades, dizer: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso, que Deus abençoe sua vida.